irmãos reunidos para juntos estamos adorando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Enquanto a igreja localiza o texto, quero externar minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estar na sua casa para adorá-lo. Externar minha gratidão a Deus também pela vida do nosso irmão, Diário do irmão Kremer, também do presbítero Tiago, por estar aqui nessa noite, juntamente com a igreja. Louva a Deus pela vida do cooperador Vinícius, do presbítero Alessandro. Aleluia, Jesus. Estão me acompanhando nessa noite. Viemos ali da sede para fazer a obra, para tocar fogo na seara. Aleluia. Justificando a ausência da minha esposa, ficou lá em Cajati, ficou na nossa sede, nós cuidamos de jovens lá, ficou lá para fazer um ensaio de jovens. Falei, você fica aí que eu vou lá. E a obra não para. Aleluia. Aleluia. Quantos acharam, digam amém. Amém. Está escrito assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Quantos podem glorificar Deus por essa palavra? Glória a Deus. Quantos podem tomar os vossos assentos? Coisa rápida, já vamos embora para casa já. Vamos lá. O que está acontecendo aqui é que Jesus recebe uma notícia a qual ninguém quer receber. A Bíblia diz que os discípulos de João Batista vão anunciar a Jesus acerca da sua morte. O próprio João Batista, a quem veio para preparar o caminho para Jesus, agora está morto. E os discípulos estão notificando a Jesus essa notícia da qual ninguém quer receber. Quem é que quer receber uma notícia de luto, uma notícia de morte? E a Bíblia diz que Jesus entra no barco com os discípulos e se retira para um lugar deserto. Só que ao chegar ao lugar deserto, a multidão acompanhou Jesus andando pela terra. Eles acompanharam o barco. E a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus cura os enfermos. Depois que Jesus cura os enfermos, agora Jesus começa a ministrar uma palavra para aquela multidão. Jesus começa a ministrar um sermão. Só que o que está acontecendo é que quanto mais Jesus prega, quanto mais Jesus ministra, mais o tempo está passando. E os discípulos vão dizer a Jesus: ora, mestre, já está chegando a noite, já está chegando ao fim do dia, despede essa multidão, para que eles venham comprar alimento nas regiões circunvizinha. E a Bíblia diz que Jesus, ele não despede ninguém de mão vazia. E a Bíblia diz que agora Jesus, ele realiza o milagre da multiplicação de pão e peixe. A Bíblia diz que aquela multidão, eles ficam tão satisfeitos com este feito de Jesus, eles ficam tão alegres, eles ficam tão felizes, que eles têm uma intenção precipitada acerca da vida de Jesus. Agora eles viram que Jesus tinha poder para multiplicar o alimento. A Bíblia diz que eles começam a pensar entre si, que eles querem arrebatar Jesus e fazer de Jesus o rei de Israel. Eles pensam: agora nós encontramos alguém que multiplica o alimento, certamente se colocarmos ele à frente de Israel, Israel não vai mais perecer. Só que Jesus nunca teve a intenção de estabelecer um reino terreno. Jesus sempre deixou claro que o seu reino não era na terra, mas que o seu reino era no céu. Então a Bíblia diz que Jesus entendendo, Jesus escutando aqueles pensamentos, Jesus entendendo a intenção daquela multidão, ele se apressa, ele chama os discípulos,
ordena aos discípulos para que entrem no barco e atravessem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. O que eu acho interessante é que em muitas passagens nós vamos encontrar Jesus despedindo a multidão. Esse despedir a multidão aqui era algo muito interessante, porque sabemos que Jesus tinha poder para curar, Jesus tinha toda a autoridade sobre a terra. Então quando Jesus se despedia, havia um grupo de pessoas que se separavam ali para querer ter um momento íntimo com Jesus. Nós sabemos que acabou de ter um culto na beira daquela praia, aonde teve cura, aonde teve a ministração da palavra, aonde até mesmo teve o milagre da multiplicação de pão e peixe. Mas dentro dessa multidão ainda tinha algumas pessoas, presbítero Tiago, eles não estavam satisfeitos só com a palavra, eles não estavam satisfeitos somente com a cura, não estavam satisfeitos somente com aquele milagre da multiplicação de pão e peixe, mas ainda dentro daquela multidão existiam pessoas que tinham um pensamento assim: enquanto eu não tocar na mão do Nazareno, eu não volto para minha casa. Porque dentro do culto ainda existe um remanescente que não se conforma em voltar para casa da mesma maneira, porque crente chega na presença, enquanto ele não toca em Jesus e Jesus não toca nele, ele não volta para casa. E nessa noite, só deveriam tocar nele neste lugar. Levante as suas mãos, porque ele está presente na casa. Toque nele agora, toque nele agora, porque quando você toca em Jesus, algo diferente acontece na sua vida. Que coisa linda! Muitos estavam satisfeitos, talvez depois que Jesus curou, muitos já tinham ido embora. Depois que Jesus ministrou a palavra, talvez até mesmo no meio da palavra, muitos já tinham ido para casa. Depois que Jesus multiplicou o pão, aí que o pessoal ficou satisfeito, aí que talvez muitos mesmo foram embora, até mesmo se esquecendo de Jesus. Mas ainda existiam aqueles que queriam ter um momento de intimidade, que queriam ser tocados pelo Mestre. Era uma oportunidade de tocar na mão dele, era uma oportunidade de receber um abraço. Porque, meu irmão, eu vim aqui nessa noite pregar para você que não vale a pena somente vir à casa de Deus por vir. É necessário ser tocado pelo Espírito, é necessário ser tocado por Jesus, porque quando Jesus toca em você, ele traz renovo para a sua vida. Quando Jesus toca em você, você pode ter chegado fraco, mas você sai fortalecido através do toque
a tua história. Senhor, aleluia. Deus fiel, santo e poderoso. Eu sinto a presença de Deus nessa casa, meu irmão. Aleluia. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Deus não precisa de multidão, Diácono Kremer, para operar milagre. Deus não precisa de multidão para que Ele manifeste a presença dEle. Aonde tiver coração quebrantado, aonde tiver coração voluntário, Ele derrama do azeite, Ele derrama da presença. Eu vim lá de Cajati até aqui e eu vou falar, meu irmão, vou pregar como se fosse o último dia da minha vida, porque eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa. Eu estou sentindo algo diferente no ambiente, porque eu estou sentindo a presença dEle. E eu sei que Ele está tocando algumas pessoas. Eu sei que quando você está aqui, Ele está tocando a sua casa, Ele está indo de encontro com a sua família. Enquanto você está olhando aqui, tem providência chegando na tua casa, tem providência chegando na tua família. O segredo está na adoração a Deus. Jesus chama os discípulos e Ele dá uma ordem: entre no barco e atravessem para o outro lado. Porque milagre, meu irmão, a multidão quer. E é bem verdade que participar dos milagres, das bênçãos de Deus, a multidão sempre está presente. Mas tem momentos que Jesus precisa te tirar do meio da multidão. Quando Jesus chama os discípulos e manda entrar no barco, é Jesus convidando os discípulos para um particular. Era Jesus convidando os discípulos para o secreto. E meu irmão, não é fácil quando entramos no particular com Jesus, porque no particular não tem outro amigo, no particular não tem tapinha nas costas, no particular está a mesma família vira as costas, no particular os amigos vão embora, no particular você se sente sozinho. Só que eu tenho uma notícia para você: no particular com Jesus pode te faltar amizade, pode te faltar um amparo terreno, pode te faltar pessoas do seu lado, mas uma coisa não vai faltar, meu querido: não vai faltar a presença de Deus na sua vida, não vai faltar a presença de Deus na sua casa, não vai faltar a presença de Deus no seu ministério. É necessário sair da multidão para entender o que Jesus está dizendo. E às vezes a gente não entende, às vezes parece que estamos sozinhos, às vezes parece que todos viraram as costas. Só que Deus está dizendo nessa noite: não é que te abandonaram, não é que viraram as costas para você, é que eu preciso tratar contigo, filho. E tem coisas que eu preciso falar contigo que a multidão não pode escutar. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas que não pode ser na frente da multidão. É por isso que muitas vezes nós enfrentamos solidão. É por isso que muitas vezes até a família a gente não pode contar. Mas não é que alguém está nos abandonando, é Deus nos chamando para o secreto. É Deus te convidando para um momento de intimidade. Porque existem momentos que Deus ele está dizendo: até quando você não vai entender que eu preciso de um momento meu e teu e meu, porque você é meu e eu sou teu. O que Deus está dizendo: vai ter momentos na caminhada, meu irmão, não vai ter amigo, não vai ter apoio, mas vai ser você e Deus, Deus e você, você e Deus, Deus e você, você e Deus, Deus e você. Está preparado? Porque nos momentos difíceis, é no momento de solidão que a presença de Deus se manifesta sobre a nossa vida. É no momento que parece que estamos sozinhos que Ele se apresenta dizendo: eu não te abandono, eu não desisto de você, eu ensino
te escolhi. Eu permaneço na sua história, eu permaneço na sua casa, eu permaneço na sua família. E é tão difícil. Nós estamos acostumados a sempre dizer: eu posso contar com fulano, eu posso contar com ciclano, eu tenho certeza que ciclano está junto comigo. Só que se Deus quiser em particular com você, meu irmão, Ele afasta todo mundo. Ele até mesmo te tira de alguns ambientes. Ele até mesmo fecha algumas portas. E às vezes você não está entendendo que tem pessoas que estão indo embora porque Deus quer tratar com você no íntimo. Deus quer tratar contigo no secreto. Porque tem coisas que Deus não pode fazer enquanto você estiver no meio da multidão. Aleluia. Aleluia, Senhor. Só que Jesus manda eles entrar no barco. E os discípulos ali com medo. Como entrar dentro do barco se o mestre não vai junto? Mas os discípulos entenderam que quando Jesus fala, tem que obedecer. Os discípulos entram no barco debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. Foi o Nazareno que mandou eles entrar. E eu tenho uma notícia de Deus para você aqui, meu irmão. Talvez você tenha enfrentado algumas tempestades, talvez você tenha enfrentado um momento difícil, mas se foi Ele que te chamou para entrar no barco, fica tranquilo. Não vai ter tempestade, não vai ter vento contrário. Se foi Ele que te chamou, meu irmão, descansa o coração, porque você vai chegar do outro lado. Independente o vento que se levante, independente o barco que esteja agitado, se foi Ele que te chamou, descansa o coração. Você vai chegar do outro lado, a tua casa vai chegar do outro lado, o teu ministério vai chegar do outro lado, porque você não está debaixo de qualquer palavra, você está debaixo da palavra de Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Os discípulos estão navegando, os discípulos estão obedecendo a voz de Deus. E aleluia. De repente a tempestade se apresenta para eles. De repente a tempestade se apresenta para os discípulos. E a Bíblia diz que o vento era contrário. E o mar estava super agitado, de maneira com que aquele barco estava agitado. Eu imagino os discípulos desesperados, remando. Eu imagino aqueles discípulos desesperados, tirando água de dentro do barco, mesmo sem entender, confiando na palavra daquele que ele tinha chamado. Mesmo passando por tribulação, confiando na palavra de Deus. Mesmo passando por aflição, confiando na palavra. Talvez se alguém perguntasse para aqueles discípulos: por que é que vocês não param de remar? Por que é que vocês não desistem? Eles iriam responder: nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma promessa. E talvez alguém olha para você e diz: ah, meu irmão, por que não desiste? Porque você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma palavra. E ainda que o cenário pareça ser contrário, ainda que pareça que você não está com a presença, ainda que pareça que você está sozinho, você está debaixo da palavra, você está debaixo de uma promessa. E se Deus disse que você iria chegar do outro lado, não tem tempestade, não tem vento forte, a palavra dele te sustenta nessa noite. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Diante das tempestades que se apresentam, diante os vendavais, diante as tempestades do vento forte, você vai permanecer de pé, porque você está debaixo de uma
onde você aguenta, porque a Bíblia diz que Jesus viu que os discípulos já estavam cansados. Porque no meio daquela tempestade, os discípulos não estavam enxergando Jesus, presbítero Tiago. No meio daquele momento difícil, eles não conseguiam enxergar Jesus. Mas Jesus estava vendo eles. Talvez você não consiga enxergar Deus no meio dessa situação, mas Ele está te contemplando. Ele tem enxergado a tua causa. Fica tranquilo, suporta o processo, porque na hora certa Ele vai entrar com providência. No tempo dele Ele vai enviar refúgio e fortaleza. No tempo dele Ele entra nessa causa, Ele entra nessa peleja. Suporte um pouco mais, suporte este processo, porque enquanto você suporta, tem alguém caminhando por cima das águas em seu favor. O vento era contrário, o vento estava soprando contra, mas Jesus estava vindo na retaguarda dizendo: o vento é contrário, mas eu sou a favor. O inimigo se levanta contra a tua casa, mas sabe quem se levanta para te defender? É o Deus de Israel que está presente na casa. Ele está dizendo nessa noite, meu irmão: se eu estou a favor de ti, não importa o que se levante, enquanto eu estiver a favor da tua causa, o inimigo não vai ter poder sobre a sua casa. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Jesus aparece caminhando por cima das águas. E os discípulos ficam totalmente apavorados. Os discípulos começam a gritar com medo. E Jesus vai declarar uma palavra: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Os discípulos ficaram assustados, porque na mentalidade deles limitada, eles estavam esperando que Jesus ia chegar de barco. E às vezes nós estamos achando que Jesus vai agir de uma forma, só que tem gente que vai ficar assustado com o que Deus vai fazer na vida dele, porque Jesus não vai fazer do jeito que você está esperando. Mas fica tranquilo, do jeito dele é melhor, do jeito dele é maior do que o seu. Jesus chega andando por cima das águas para ensinar para os discípulos que o mar que causava aflição, que o mar que estava causando preocupação, o mar que estava causando medo, Jesus agora estava caminhando por cima das águas para ensinar para os discípulos: aquilo que te aflige está debaixo da sola dos meus pés. Eu estou no controle dessa situação. Este mar pode estar te causando medo, mas eu estou acima deste mar. Eu estou no controle da situação, eu estou no controle da tempestade. Jesus está me ensinando: aquilo que te aflige, eu caminho por cima. Aleluia. Jesus dizendo: esse mar que está te causando aflição, eu também domino ele. Aleluia. Aleluia. Foi louvado aqui nessa noite. Nós precisamos entender que tudo que acontece em nossas vidas é permissão de Deus. Aleluia. E às vezes é difícil suportar, às vezes é difícil aguentar o vento forte. Só que você não está entendendo nada, mas você está obtendo experiência. Deus está mexendo com a tua estrutura. Deus está mexendo com o teu fundamento. Você não está vendo, mas essa tempestade está te trazendo estrutura. Essa tempestade está te trazendo força. Você descobriu uma força que nem sabia que tinha, porque Deus está te ensinando que Ele não está somente na bonança, mas Ele também é o Deus que está no meio da tempestade. Ele também é o Deus que está no meio dos problemas. Ele também é o Deus que está no meio das dificuldades, porque nós temos uma visão limitada. Às vezes parece que servir a Deus é estar isento de ter problemas, é estar isento de ter dificuldades, mas não, meu irmão. Jesus está no barco não significa que você não vai passar por tempestade.
Não significa que você não vai passar por desafios. Mas Jesus está no barco significa que ainda que a tempestade se levante, Ele está dentro do barco, Ele está contigo, você não está sozinho. Era isso que Jesus estava ensinando. E Jesus declara uma palavra dizendo: não temas, sou eu. Feche seus olhos nessa noite. Porque no meio dessa tempestade, Deus está te dizendo: não temas, sou eu. Sou eu te forjando, sou eu te estruturando, sou eu trazendo renovo, sou eu trazendo força no meio dessa tempestade. Os discípulos pensaram que era o fim, os discípulos pensaram que tinha tudo acabado, mas Jesus se apresenta dizendo: não temas, sou eu. Enquanto eu estiver na tua causa, meu querido, fica tranquilo, que o teu barco não vai perecer, o teu barco não vai afundar, porque Jesus Cristo Nazareno, Ele está dizendo nessa noite: eu ainda estou no controle desse barco. Enquanto eu estiver no controle do teu barco, meu irmão, pode vir tempestade, pode soprar o vento, mas você vai chegar do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. E Pedro tão ousado: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir andando contigo sobre as águas. Pedro sabia que era Jesus. Só que Pedro era pescador. E a vida toda de Pedro sempre estava do lado de dentro do barco, sempre pescando. Pedro sabia como era a experiência de dentro do barco. Mas quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele não perdeu a oportunidade. Pedro teve aquele pensamento: a vida toda eu estive dentro desse barco, mas hoje eu quero conhecer como ele é pelo lado de fora. E a Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Porque quando você desce do barco, quando você sai da zona de conforto, você começa a caminhar por cima das águas, você começa a viver aquilo que ninguém viveu, você começa a ter experiência nova com Deus, você começa a viver promessa, você começa a viver o extraordinário. Nessa noite Deus está dizendo: desce do barco para viver novidade da minha presença. É necessário sair da zona de conforto para viver promessa, para viver milagre. Eu quero profetizar nessa noite que Deus está tirando algumas pessoas da zona de conforto. Nós vamos voltar a orar como orávamos antes, nós vamos voltar a meditar na palavra, nós vamos voltar a jejuar, porque é tempo de viver a novidade na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te chamou para viver uma vida de rotina, meu irmão. Deus nos chamou só para viver uma rotina, somente vir à igreja, sair para trabalhar. Não, Deus quer tocar em você. Deus quer falar contigo no trabalho. Deus quer falar contigo pela madrugada. Ele quer usar você para fazer coisas grandes. Ele quer te usar para pregar a palavra. Ele quer te usar para ganhar almas para o reino. Deus está dizendo: eu não te chamei para se instalar numa rotina, eu te chamei para viver milagre, para viver propósito. Levante as suas mãos nessa noite. Quem vai receber o barco nessa noite? Quem vai sair da zona de conforto para viver o extraordinário da verdade de Deus? Perceba que foi só Pedro que desceu. Era 12, mas somente Pedro desceu do barco. Porque para viver o que ninguém viveu, Tiago, nós vamos ter que fazer o que ninguém fez. Aleluia. Nós vamos ter que fazer o que ninguém faz. Ninguém quer orar, mas eu vou descer a casa do olheiro e vou entrar no propósito de oração. Aleluia. Ninguém mais quer vigiar, mas eu vou descer na casa da vigilância. Ninguém mais quer consagrar a vida no altar, mas eu vou descer em consagração. Porque quando você faz o que ninguém faz, você vive também o que ninguém vive. E quanto mais você desce, mais experiência
você tem com o Eterno, quanto mais você desce, mais azeite Ele derrama sobre a tua cabeça. Quanto mais você desce, mais instrumento Ele faz de você. Glória a Deus. Muitos querem ser usados. E a grande verdade é que o Evangelho do qual nós vivemos, as igrejas atuais, os talentos têm impressionado. E muitas pessoas vivendo de aparência. Muitas pessoas que até têm uma agenda lotada. Pessoas famosas. Enriqueceram fazendo a obra. E hoje, tudo que as pessoas mais querem é ser usadas para ganhar ibope, para serem reconhecidas. Muitos querem ser usados, mas poucas pessoas querem descer. Poucas pessoas querem pagar o preço. Poucas pessoas entendem que a chamada depende da sua intimidade com Deus. Mas nessa noite Deus já está levantando algumas pessoas nessa casa. Pessoas que vão começar a fazer a diferença. E tem algumas pessoas que estão aqui, Diácono Kleber, que Deus vai começar a despertar de madrugada. Você vai começar a acordar sem entender nada. E Deus está dizendo: dobra o teu joelho e busque a minha presença. Porque eu tenho dons para derramar sobre a sua vida. Porque eu ainda tenho um remanescente que não faz a minha obra por dinheiro, não faz a minha obra por status, não faz a minha obra por fama, mas faz a minha obra para que o reino continue avançando. Glória a Deus. Que Deus venha contar conosco. Que Deus levante profetas verdadeiros. Que Deus continue levantando homens e mulheres que não se vendem. Homens e mulheres que buscam a Deus com as intenções certas. Deus não quer artista, Deus quer adorador. Porque tudo que fazemos aqui é para adorar a Ele. Tudo que nós fazemos na casa de Deus não é para que o nosso nome se sobressaia, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Quanto mais você faz, mais o nome de Deus é glorificado e exaltado. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro permanecia caminhando. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele continuava caminhando, ele continuava prosseguindo, mas por um momento Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento, começou a olhar para a tempestade. A Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Enquanto nós estivermos caminhando olhando para Jesus, os problemas não terão poder sobre nossas vidas. Enquanto nós estivermos caminhando olhando para Jesus, os problemas da igreja não vão nos trazer desânimo. Sabe por que muitas pessoas têm desanimado? Sabe por que muitas pessoas têm se afastado? Porque estão olhando para aquilo que não é para olhar. Está se incomodando demais com as coisas da igreja. Mas Deus está dizendo nessa noite: somente olhe para a minha presença, somente olhe para mim. Enquanto teu olhar estiver em mim, você vai permanecer caminhando, você vai permanecer prosseguindo. O segredo está em olhar somente para Jesus. Não é tempo, meu irmão, de repararmos a vida do próximo. Não é tempo de olharmos aquilo que achamos errado dentro da igreja. Não é tempo de ficarmos expressando nossa opinião. É tempo de olhar para Jesus Cristo, aquele que pagou um alto preço por mim e por você. É tempo de olhar para aquele que começou uma boa obra e é fiel para terminar. É tempo de olhar para aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te capacitou.
Se você olhar para a minha vida, você vai achar erro. Se você olhar para a vida do pastor Edson, você vai achar erro. Se olharmos para a liderança, nós vamos encontrar erros. Mas se olharmos para Jesus, Ele é perfeito. Ele não tem falha. Ele não tem pecado. Ele não tem erros. É tempo de permanecermos olhando para Jesus. Enquanto Pedro caminhava olhando para Jesus, ele permanecia de pé. E muitas vezes você vai ter que deixar ele enxergar. E que é o conselho, peça a Deus: Senhor, eu não quero mais me incomodar com as coisas da igreja. Olha, Deus, aleluia. Tem pessoas que até saem da igreja, só que nós não estamos aqui pelo homem. Nós estamos aqui por aquele que nos chamou. Aleluia! Ainda que Pedro estava afundando, ainda que Pedro estava perecendo, Pedro lembrou que Jesus estava perto. E Pedro clama dizendo: Senhor, me socorre-me. Porque você pode estar num momento difícil, onde parece que você está afundando, mas se você clamar a Jesus, Ele estende as mãos para te levantar. Não importa o momento que você esteja vivendo, se você clamar, Ele muda a tua história. Se você clamar, Ele muda essa situação. É tempo de clamar a Deus pedindo socorro. É tempo de pedir socorro a Deus dizendo: Mestre, não me deixe afundar, não me deixe desanimar, mas me ajuda. E Ele está estendendo as mãos para você aqui nessa noite. Independente a face, independente do momento que você esteja vivendo, Ele está estendendo as mãos para te levantar novamente. Talvez você entrou aqui sem força. Talvez você entrou aqui, você não ora mais como orava. Você não busca mais. Mas o Deus de Israel está te estendendo as mãos dizendo: volta para a minha presença. Eu estou te levantando novamente para uma vida de intimidade. Eu estou te chamando para uma vida de temor pela palavra. Ele está estendendo as mãos para algumas pessoas aqui. Jesus levanta Pedro. Eu imagino que agora Jesus volta abraçado com Pedro. Aleluia! Jesus volta abraçado com Pedro para aquele barco. Porque Jesus entendeu, sozinho eles não conseguem caminhar. É preciso andar assim, ó. Quer ter uma vida bem sucedida com Deus? Ande abraçado com a presença, ande abraçado com o Espírito de Deus. Enquanto você estiver abraçado com Jesus, você vai permanecer de pé, você vai permanecer caminhando. E eu tenho uma novidade de Deus para a sua vida: a glória da última casa será maior do que a primeira. Não importa como foi o começo, o que importa é o que Deus vai fazer na sua vida. Se coloque de pé. E a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, houve grande bonança. O mar se aquietou, o vento se acalmou. Obrigado, Senhor. Porque depois da tempestade, meu irmão, se prepare, tem bonança de Deus para a sua vida. Aleluia! Depois da tempestade tem descanso. Depois da tempestade tem o bálsamo dele sobre a sua vida. Porque Deus não vai te deixar neste processo para sempre. Deus não vai te deixar nessa situação para sempre. Ele está dizendo: suporta o processo, porque você vai viver o propósito da parte dele. Aleluia! Glória a Deus! As tempestades da vida não são para nos matar, mas são para nos aproximar de Deus. Porque existem situações que Deus precisa permitir. Porque às vezes, quando está tudo muito bem,
nós oramos menos, nós buscamos menos. Aí Deus, para não nos perder, Deus, para não perder alguém, Ele permite algumas coisas. Aleluia. Mas até nisso eu vejo o cuidado de Deus com nossas vidas. Aleluia. E nessa noite Deus está dizendo para algumas pessoas: suporte um pouco mais. Aleluia, Jesus. Suporte um pouco mais esse vento, porque no meu tempo eu vou acalmar essa tempestade. Aleluia. Tem bonança para tua casa, tem bonança no seu casamento, tem bonança no teu ministério, e tem novidade de Deus para a sua casa. Deus não te chamou para viver somente a mesmice. Deus tem projeto novo, Deus tem coisas grandes para colocar na sua mão. Somente suporte o processo, porque o tempo de Deus está chegando na sua vida, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Palavra maravilhosa, né? Então a gente vê, né, aquilo que eu falei logo no começo, né? Que Deus tinha um plano, Deus sabe o que faz. Precisava a gente estar aqui para escutar essa palavra, receber o renovo dos altos céus, receber aquela mensagem, aquela porção da mensagem para cada um. Louvo a Deus pela vida do presbítero Silas, pela vida do presbítero Santo, né? Eles são bênção para nós. Todas as vezes que eles vêm aqui, né? Deus mostra, né? Deus revela as coisas e Deus prova que é na vida de cada um de nós, que é na vida deles. Eu tenho certeza que Deus ainda os levará a lugares distantes, para que o nome dele seja exaltado e para que inúmeras almas recebam, né, a salvação. Glória a Deus. E para que muitos daqueles irmãos que estão se enfraquecendo na fé sejam renovados. Hoje eu recebi mais uma porção de renovo, né? Eu tenho certeza que cada um saiu daqui também, né, com sua porção de renovo, de transformação. E é isso que Deus quer de nós, né? Deus quer que a gente venha para receber o renovo. Deus quer que a gente venha para receber, né, uma nova porção de força, porque não é com as nossas forças, é com as forças dele que a gente faz. É verdade. E aqui nós vemos o exemplo, né? Pedro tentou caminhar sozinho pelas águas, mas não conseguiu. Então Jesus veio e puxou para perto dele. Que cada um saia daqui com essa palavra gravada em seus corações. É sempre Ele que vai estar conosco. É para Ele que devemos entregar tudo, as nossas angústias, as nossas vitórias, né? Porque Ele vai saber exatamente o que fazer e quando fazer. Devemos esperar. Devemos saber que Ele está conosco. Quero estar trazendo aqui o presbítero Thiago, né, para estar fazendo a oração final. Os avisos da semana aqui, que nós temos, né, para essa sexta-feira, né, o culto de missões. Aleluia, Senhor. Tragam mais gente, avise eles que nós teremos também a cantina missionária. E essa coxinha e domingo nós temos o grande grupo da família. Sábado temos o ensaio dos jovens, né, às 3 da tarde. Quero ver se consigo chegar até para trazer a turma. E segunda-feira, né, nós damos continuidade com a nossa campanha de oração, né, às 21 horas. E vocês viram também com a palavra do presbítero Silas sobre a oração. Aleluia, Senhor. Devemos sempre estar buscando na oração. A oração nunca é demais, né? Glória Então, ao esses Senhor. foram os Aleluia. avisos. Agora já está, né, chamando o presbítero Thiago aqui. Aleluia. Glória a Deus, palavra maravilhosa do céu para a nossa vida. Tenho certeza que seremos daqui renovados, conseguindo caminhar mais umas 2.000 milhas. Deus abençoe o presbítero Silas pela palavra poderosa, continue te usando grandemente. Vamos agora, só nos resta orar, agradecer a Deus por essa palavra, por esse momento lindo que passamos em comunhão com o nosso Pai.
Soberano Deus, Pai, que estás no céu, graças te damos, Jesus, por este momento, Pai, que nós tivemos aqui na sua casa de cultura. Obrigado, Pai, por falar fortemente em nossos corações e em nossas vidas. Deus, que nós não venhamos olhar para as dificuldades impostas em nossos caminhos, mas que nossos olhos possam estar fitados para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pai, não deixe, Deus, que as dificuldades venham, Senhor amado, Pai querido, diminuir a nossa fé, mas que nós possamos, Pai, ter a nossa confiança elevada no Senhor. Que os momentos, Pai, difíceis sirvam apenas, Pai, de degrau, Senhor, para nós se aproximarmos a cada dia mais do Senhor, porque nós temos certeza e convicção, Senhor, que somente o Senhor é o caminho, somente o Senhor é a verdade, somente o Senhor é a vida. Senhor, não deixa, Pai amado, Pai querido, que os específicos dessa vida venham nos afastar da sua presença. Pai, que essa igreja possa continuar caminhando firme e fortemente com o Senhor. Assim nós oramos e agradecemos no teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Seja bem. Ministra nessa apostólica, presbítero Silas, para fechar com chave de ouro, amém? Glória a Deus. Assim nas suas mãos, o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo repouse e reine sobre a vida de todos, e todos digam amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós?